Livro de Lucas, capítulo 12, verso número 54. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. Continua. Amém? Olha para um colega aí e diga: que esquisito, não? Vamos de novo, leia aí, do 54 ao 59, vamos embora. Amém. Podemos assentar, queridos. Vivemos tempos muito difíceis. Isto mostra-nos que a vinda de Jesus está muito próxima. E que, portanto, todos nós devemos nos precaver. Eu estava de viagem, chegando em São Paulo hoje, à tarde, no início da tarde, e conversando com uma pessoa, dizia para ele: ainda bem que Jesus está voltando. E ele disse: então eu preciso me arrumar para poder me encontrar com ele. A verdade é que a volta de Jesus está mais perto do que muita gente pensa. E nós devemos, todos nós, nos precaver para isto. No livro de Lucas, Jesus contou uma parábola, uma única parábola, que é consistente de 3 elementos. Só tem uma parábola lá, consistente de 3 elementos. O primeiro elemento é uma ovelha, o segundo elemento é uma moeda, o terceiro elemento é um filho. A ovelha é irracional, mas ela tem mobilidade. E porque é irracional, ela não raciocina com lógica, e porque não raciocina com lógica, isso a deixa perdida. Então, assim como ovelhas, existem pessoas que preferem deixar de pensar para reproduzir o que outros pensaram por elas. E às vezes, quando
deixam de pensar, tocam a vida pelas emoções, no lugar de tocarem a vida pela razão. E esse jeito de viver leva as pessoas a se perderem nas variáveis da vida. Mas o texto lá de Lucas diz que o pastor daquelas ovelhas, tendo detectada a falta de uma, a procurou até encontrar. Então, Deus continua procurando as suas ovelhas. O segundo elemento lá é uma moeda. Moeda é inanimada. Ela não se movimenta. Mas o texto diz que de alguma forma, pelo descuido de alguém, aquela moeda se perdeu. Tendo se perdido, a providência foi acender a luz, varrer a casa e procurar até encontrar. Isto mostra que Deus continua procurando. De alguma forma, Deus alerta, porque há pessoas como esta moeda dentro da casa de Deus, perdidas mesmo. As conquistas, por alguma razão, cegam, e as pessoas às vezes buscam a Deus para conquistar algo, e quando conquista, aquilo conquistado se torna um esteio, e a pessoa passa a viver por aquilo. E de novo, o texto mostra que Deus não desiste, inclusive das pessoas que dentro da igreja se sentem perdidas. O terceiro elemento é um filho. Um filho que decidiu desfrutar daquilo que alcançou ter na casa do pai. E nesse caso, ele se perdeu pelo caminho, e as coisas que ele havia alcançado acabaram por se perder no mundo onde ele decidiu viver. E nesse caso do filho, é diferente da ovelha e é diferente da moeda. O pastor buscou a ovelha, a dona da moeda procurou com diligência, mas filho, o pai ficou na porta, porque filho sabe onde é a casa do pai. Além de ser animado, tem raciocínio e precisa saber que suas decisões trazem consequências. Ovelhas podem ser resgatadas, moedas são procuradas, mas filho precisa decidir. E esta é a história que nos remete à palavra-chave do Evangelho, que é arrependimento. No livro de Atos, capítulo 13, verso 19, está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, todos nós, ao lermos isto, precisamos ter em mente algumas coisas muito significativas. Livro de João, capítulo 1, verso 11, está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o crer em Jesus, quando a pessoa crê em Jesus, de coração, integralmente,
decide por ter Jesus como seu Senhor, isto faz dele um filho de Deus. Então, filho de Deus não tem o tratamento da ovelha, não tem o tratamento da moeda perdida. Filho de Deus precisa raciocinar. Chacoalhe o colega e diga: vamos embora pensar. Ovelhas podem gritar de onde estão. E o pastor, ao ouvir o grito das suas ovelhas, norteado pelo som, vai atrás. Porém, o filho teve a sua transformação no lugar onde ele estava, quando ele decidiu se levantar. Eu vou me levantar e eu vou falar com meu pai. Eu falei disso tudo para demonstrar aos irmãos que o nosso Deus procura cuidar de cada um de nós. O Salmo 101, verso 6, tem uma frase muito interessante. Ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em sinceridade ou em caminho reto, esse me servirá. Então Deus não está procurando pessoas invencíveis. Deus não está procurando pessoas super-heróis. Não. Deus está procurando pessoas que, apesar das suas fraquezas, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus problemas, amam a Deus e se dispõem a ser fiéis a Deus. Às vezes, a pessoa abraça uma cultura que o leva à obsessão e torna esta pessoa obstinada. E obstinado não pensa, não raciocina, ele só vai. E porque só vai, acaba por errar caminhos. A palavra fiel não é sinônimo de perfeito. Diga aí: fiel não é perfeito. Deus não está procurando gente perfeita. Deus está procurando gente fiel. Mas os fiéis são imperfeitos. Todos eles, todos nós, cada um de nós. O fiel mantém uma integridade apesar das suas fraquezas. E às vezes até de quedas. Porque a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor de todas o levantará. A quem procure firmar o seu nome, demonstrando eficiência, eficácia, fazendo propaganda de si mesmo ou dos seus feitos, e se tornam escravos da própria suficiência ou da autossuficiência. Mas Deus não está atrás de gente autossuficiente. Deus está atrás de pessoas que sejam capazes de ouvir quando Ele fala. E tendo ouvido quando Ele fala, tomar decisões que estejam de acordo com aquilo que ouviram de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, diz que o Senhor falou com Paulo. E a palavra que Deus falou com Paulo foi: a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não está procurando gente forte, Deus está procurando gente fiel. Abraça alguém e diga: entendeu? Sim ou não, gente? Ok. O problema de gente obstinada é que essas pessoas rejeitam serem ajudadas e pensam que entenderam o suficiente ou o necessário para que faça as coisas de acordo com aquilo que imagina. Então criam um Deus à sua própria imagem, criam um Salvador
de acordo com o que pensa ou entende. Mas o que Deus está buscando em nós, em todos nós, não é alguém que se destaque, mas alguém que seja decidido a ser fiel a Ele, apesar das suas fraquezas. O fiel tem constância, apesar de não ser suficientemente forte para andar sozinho. Há um texto no livro de João, capítulo 4, que Deus procura, o Pai procura verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores não são os perfeitos adoradores. São pessoas que, apesar das suas fraquezas, permanecem, persistem, continuam, vão adiante. Com isso não estou querendo dizer que há uma licença para que a gente dê espaço à fraqueza. Não. O que estou dizendo é que olhe para você mesmo, perceba as suas fragilidades e, tendo-as percebido, decida manter-se fiel a Deus. Os dias são maus. Veja como está escrito: vocês sabem discernir a face da terra e a face do céu. Como vocês não conseguem discernir este tempo? Queridos, vivemos tempos muito difíceis, tempos trabalhosos, tempos muito complicados. Se você olhar uns versos antes, no verso 51, olha o que está escrito: vocês cuidam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer foi dissensão. Veja o verso 52: porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai contra o filho, filho contra o pai, mãe contra a filha, filha contra a mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Estamos vivendo tempos muito assim. E o guardião dessa estrutura familiar é a igreja, e a igreja tem sido atacada para que ela esmoreça, e tendo esmorecida, tem a sociedade ruída. Queridos, é tempo de firmar os nossos olhos em Deus, é tempo de olharmos com atenção para a palavra de Deus, é tempo de observarmos as coisas que estão acontecendo e discernirmos que a vinda de Jesus está mais perto do que muita gente pensa. Bom, há pessoas que se acham imbatíveis e não conseguem lidar bem com as rasteiras da vida. Mas quando Jesus fala naquela parábola das minas, ou nas parábolas dos talentos, os dois falam da mesma coisa, a recompensa não é pela performance, a recompensa é pela fidelidade. Então, o desafio é manter-se fiel num mundo que proclama e que exige que as pessoas vivam em competitividade e que por isso, cada um por si, ninguém cuida de ninguém, ninguém ama ninguém, e o mundo vai se perdendo cada vez mais. A fidelidade, ela não se mostra apenas num culto, quando levantamos a mão ou quando derramamos lágrima. A fidelidade não se mostra apenas numa devoção, quando cantamos e falamos em outras línguas. A fidelidade se revela na rotina do dia a dia. Na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, no trabalho, no caminho para o trabalho, no caminho de volta do trabalho, em casa, na escola,
entre amigos, na festa ou em qualquer lugar que estiver. Que o mundo olhe em nós, porque Jesus disse que somos a luz do mundo. A segunda coisa é que a fidelidade não garante a ausência de lutas, de problemas, de dificuldades. Mas apesar destas lutas e dificuldades, o fiel permanece firme, mesmo que isso lhe custe o que lhe pareça extremamente caro. Foi o que Jesus disse, como vocês leram agora há pouco. A verdade é que Deus não está selecionando performances espirituais, ministeriais, não. Deus está procurando fiéis. E Deus está procurando pessoas que se disponham a ter um relacionamento com Ele, a ponto de enxergar para além das circunstâncias, porque os seus olhos estão fixados nele. A fidelidade vai se revelando então na integridade ética, moral, no nosso dia a dia. Quando nós decidimos pela verdade, quando o mundo segue a mentira. Quando nós decidimos pela honestidade, quando o mundo prega o jeitinho de cada um por si, Deus por todos, e farinha pouca, meu pirão primeiro, e coisas desse tipo. A fidelidade a Deus se revela na conduta, quando nós nos vestimos, ou quando nós nos arrumamos, ou quando nós nos aprontamos, ou quando nós nos preparamos, ou quando nós entregamos aquilo que nos foi dado a fazer. No segundo livro de Coríntios, capítulo 6, verso 3, está escrito: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. O mundo está sob bombardeio de Satanás, mas Satanás está com a mira voltada contra a igreja do Senhor. Se você olhar em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então, na medida que se acha alguma coisa que envergonhe o Evangelho, ou que traga escândalo ao Evangelho, é um prato para que o inimigo firme mais a sua pontaria. Então, se eu puder lhes dar um conselho nesta noite, eu gostaria que vocês ouvissem o que segue. Deus deseja fazer mais morada, ou deseja mais fazer morada em você, do que fazer de você uma referência. Abraça alguém aí, diga: você dá conta de entender isso? Deus deseja mais morar em você do que fazer de você uma referência. Vou falar de novo. Deus prefere, Deus quer mais, Deus deseja mais morar em você do que fazer de você uma referência. Entenderam bem? Sim ou não? Então, já que é assim, abandone as máscaras de imbatível, abandone as máscaras de invencível, reconheça fraquezas e limitações, arrependa-se dos seus pecados, e tendo se arrependido, peça que a graça de Deus o ajude a ser fiel. Olhem o que está no Salmo 51. Veja, ele começa com um pedido, que Deus tenha misericórdia. Quem está falando isso é Davi. Davi é um homem chamado segundo o coração de Deus, mas ele não é infalível, ele não é imbatível, ele não é invencível. Ele é um homem que se quebrou. Então ele diz: apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Veja o verso 2: me lava da minha iniquidade, me purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Tem alguém que não conheça as próprias transgressões? Eu conheço o meu pecado está na minha cara o tempo todo. E ele diz: eu só pequei contra ti,
eu fiz o que a teus olhos é mal, para que o Senhor seja justificado, quando o Senhor falar e quando o Senhor me julgar, o Senhor seja puro. Então Deus não vai jogar ninguém no inferno injustamente. E quando a pessoa for lançada no inferno, ele vai entender que a justiça de Deus foi aplicada. Mas neste tempo, nós temos a misericórdia de Deus fluindo. Olha o que Davi continua dizendo: em iniquidade eu fui formado, eu nasci em pecado, minha vida é um problema. Mas o Senhor ama a verdade, e quando o Senhor está mais só, o Senhor me faz conhecer a sabedoria. Então, Senhor, me purifica, eu vou ficar puro. Me lava, eu vou ficar mais limpo do que a neve. Me faz ouvir júbilo, me faz ouvir música, alegria, para que os meus ossos fiquem felizes depois que eles se sentiram quebrados. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me jogue fora, Senhor. Não tira de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Me sustenta com o espírito voluntário. Abraça alguém e diga: quem falou isto? É um homem considerado um gigante. É um dos que estão lá no capítulo 11 do livro de Hebreus como heróis da fé. Mas é um homem consciente de que todas as coisas estão aí, e o mundo está o tempo todo lutando para derrotar, para derrubar. E qual é o teu grande inimigo? É a arrogância de você se achar imbatível, é a arrogância de você se achar invencível. O conselho da palavra de Deus é: mantenha-se fiel, arrependa-se dos seus pecados. Às vezes a gente fica pensando nos heroísmos da fé. Um dia Deus mandou Gideão convocar o povo, e ele convocou, e apareceram 32 mil soldados. De repente, Deus falou com ele, e ele proclamou: quem tivesse medo, quem fosse covarde, voltasse. Numa tacada só voltaram embora 22 mil. Por quê? Porque o inimigo da fé é o medo e a covardia de enfrentar as coisas. Derruba qualquer pessoa. Eram lutadores os que ficaram, 10 mil. Eram valentes os que ficaram, 10 mil. Eram corajosos, eram pessoas que estavam dispostas a batalhas. Mas 9.700 deles também não passaram naquela peneira, e não passaram porque, apesar da coragem, não tinham prudência. E aí está a outra coisa que eu quero que vocês guardem: não adianta ter coragem de enfrentar o mundo, os ataques do mundo, as ofertas do mundo, se você não tiver prudência. Prudência para sair do ambiente que não te serve. Prudência para não acessar lugares que não te servem. Prudência para não dar ouvidos a coisas que não te servem. Prudência para não se vestir inadequadamente como não te serve. Prudência para não se deixar levar por algo que outro pensou e faz que você reproduza como um papagaio. Não. O modo como a pessoa se satisfaz, ou satisfaz as suas necessidades, revela que tipo de gente ela é. Lembra que Satanás pediu, ou mandou, ou orientou, ou aconselhou que Jesus transformasse pedra em pão? O modo como você encara as próprias necessidades revelam tudo sobre você.
o modo como você quer satisfazer aquilo que é o seu desejo, revela quem é você. Então não adianta ter coragem de dizer, não, eu sou crente, e se disser que eu não sou, vou partir para cima, se não tiver prudência. Naquela ocasião, 9.700 foram embora, ficaram 300. O que eu estou querendo dizer é que Deus não está interessado na performance de ninguém. Deus está interessado na capacidade de ser prudente e ser fiel. Abraça alguém e diga, você está conseguindo entender isso? O texto que nós lemos fala dos sinais dos tempos. Os sinais estão se revelando. A vinda de Jesus está mais próxima do que muita gente pensa. Eu não lembro se foi domingo passado ou se foi quarta passada, não me lembro. Ao conversar com a igreja, eu dizia da estátua de Nabucodonosor. Naquela estátua haviam elementos que reproduziam sistemas de governo. Mas de repente uma pedra saiu e caiu naquela estátua, no pé, e acabou com tudo. Mas uma coisa chama atenção: a pedra caiu na parte da estátua que era uma simbiose, máquina-homem, ferro e barro. O que eu estou querendo dizer é que estamos neste tempo, e a vinda de Jesus está mais perto do que muita gente pensa. Os tempos estão aí mostrando. A ciência está avançando, como disse Daniel. E as pessoas estão cada vez mais desapercebidas. E Jesus usa uma palavra difícil de a gente engolir. No verso 56, ele diz: vocês não podem ser atores da fé. Vocês não podem ser pessoas que fingem alguma coisa. Vocês estão observando as coisas. Se estão observando as coisas, é tempo de se precaver. Jesus contou uma historinha acerca disso, dizendo que numa festa de casamento, a noiva tinha 10 damas de honra, 10 amigas, que foram convidadas para serem as suas, dama de honra, qual é o outro nome? Tem outro nome? Madrinha. E aí foram as 10 meninas, todas amigas, todas queridas, todas escolhidas, estavam lá as 10. Só que 5 delas pensaram: vai que demore um pouco e o combustível da nossa lâmpada acabe. Então, além do combustível que já está na lâmpada, eu vou levar uma reserva. 5 levaram uma pequena reserva. As outras 5 tinham azeite na lamparina. Não é certo dizer que elas não tinham azeite na lamparina. Elas tinham, como as outras 5. O que elas não tinham? A prudência de ter levado a reserva. E como demorou, tardando o esposo, tardar é demorar, elas dormiram. Quantas dormiram? As 10. Olha para alguém e diga: dormir não é pecado. Aliás, dormir é bom, diga aí. Não dormir é que é um problema. A privação de sono é um problema. Dormir não é pecado. As 10 dormiram. Só que uma coisa é você dormir sabendo que está tudo em ordem. Outra coisa é você dormir sem se aperceber do que vem depois. De repente, a campainha toca, ou a buzina toca, ou alguém grita, ou alguém fala, ou o sino toca, e alguém diz: o esposo está chegando. Às 10 acordam.
As 10 estavam dormindo e as 10 acordaram. As 10, tendo acordado, vão olhar as suas lamparinas e percebem que o combustível está baixo. Mas 5 delas tinham a reserva. E elas não estão preocupadas porque é só repor. E está tudo certo, está tudo bem. Mas 5, infelizmente, não pensaram. E porque não pensaram, ficaram sem e foram conversar com as outras. Vocês arrumam para a gente do seu azeite? E elas disseram não, porque vai que se estenda mais um pouco e a gente vai ficar, e aí vai ficar todo mundo sem luz. Vai buscar, vai comprar. E elas foram, só que já era tarde demais. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, é que descansem muito, descansem bem, se recuperem, refaçam as forças, durmam, mas não façam isto antes de terem tudo organizado. Abraça alguém e diga: a volta de Jesus está muito próxima. Acerte as coisas, não deixe nada no caminho. Veja como está no texto. Se você voltar um pouquinho mais, no livro de Lucas capítulo 12, olha como está escrito. Verso 47. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido, e ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Irmãos, tomem cuidado, porque o mundo está passando muito depressa, e a vinda de Jesus não será anunciada como uma entrada de um rei numa cidade, com pompa e circunstância, e ele estando distante, e a turma vem chegando. Não. Jesus disse que será como um piscar de olhos. Assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tem uma música assim, não tem? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você lembra dessa, Sara? Lembra? Vai lá. Edinho, você lembra? Arruma aí um telefone que tem a música. Mais ou menos, pastor. Bora lá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Obrigado. Gente, a vinda de Jesus vai pegar muita gente de surpresa. Poderá acontecer de alguém chegar no céu e olhar para alguém e dizer: uai, você aqui? E ele disser: olha, eu também acho que eu não merecia não, mas eu vim por causa de Jesus.
Mas poderá acontecer de alguém ficar procurando: cadê fulano? Era tão isso, tão aquilo, cadê? E poderá acontecer de não achá-lo. Tudo está relacionado à prudência. Se você olhar no verso 58 da leitura que vocês fizeram, olha como Jesus diz: quando você está indo no caminho com o teu adversário, e estão a caminho de falar com o juiz, o conselho de Jesus: procura resolver as coisas, faz um acordo lá. Para quê? Para que não suceda que este teu adversário te leve ao juiz, e o juiz te condene, te entregue na mão do carcereiro, e o carcereiro te bote na prisão. Olha para alguém e diga: nós estamos na estrada ainda. Não é tempo de guardar mágoa, não é tempo de guardar rancor, não é tempo de cultivar ódio, não é tempo de você ficar com reservas. Não, nós estamos no caminho. É tempo de correção das coisas, é tempo de corrigir rumos. Jesus ensinou que a gente tem que perdoar. E aí diz: mas Senhor, se o sujeito me ferir 7 vezes no dia, e ele vir no mesmo dia me pedir desculpa, eu tenho que perdoar? Sim, não é só 7 não, perdoa logo 49, não, 490. Não é um número. O que ele está dizendo é: perdoa, é melhor perdoar do que ficar guardando isso. Você está no caminho. Sabe o que os discípulos disseram para Jesus? Quando Jesus falou para perdoar: acrescenta-nos a fé. Fé para quê? Para perdoar? Alguém diz assim: como é que consegue perdoar? Não consigo não, mas pela fé em Jesus, vai perdoando. Por quê? Porque eu estou no caminho. Porque vai que der alguma coisa errada e chega lá com alguma... Abraça alguém e diga: eu acho que Deus está alertando nós todos hoje, não é? Para que ficar guardando o que não presta? Para que armazenar o que não é bom? Estamos no caminho. Por que não resolver as pendências? Por que não pegar o telefone e resolver um negócio que está encalacrado há 5, 10, 20 anos? Por que não ajustar as coisas? Por que não se arrepender dos pecados? Por que não procurar pela graça de Deus e ser salvo pela graça de Deus? Meus irmãos, Jesus disse: você fica olhando para o tempo. Ainda hoje eu estava olhando, aliás ontem, estava chegando em Uberlândia, de Uberaba para Uberlândia, e lá estava muito escuro, e a gente olhava e dava para perceber a chuva caindo, e a gente dizia: olha, está chovendo lá, vamos chegar lá debaixo de chuva. Jesus está dizendo: você dá conta de discernir a face da terra, você dá conta de observar essas coisas, como é que você não está dando conta de discernir esse tempo? A volta de Jesus está muito próxima. Chacoalhe o vizinho e diga: acorda, irmão, ajeite a lamparina, ajeite as coisas, fique preparado, porque quando a trombeta de Deus tocar, não vai dar tempo mais. Jesus diz mais: olhem bem como as coisas estão se encaminhando, e ao observar como as coisas se encaminham, procure fazer a tua parte. Você não precisa ser um super-herói,
Você não precisa nem ser um super crente, você só precisa ser fiel. Abraça alguém e diga: entendeu isso? O fiel, quando cai, não fica prostrado, ele decide levantar. O fiel, quando escorrega, ele não esconde, não faz maquiagem, ele se levanta e diz: errei. Há muitos anos atrás, eu era jovem, hein? Eu ainda sou jovem, mas eu era mais jovem. Faz tempo, então eu era bem jovem. Tinha um obreiro, chamava Cláudio. O Cláudio, quando ele fazia alguma bobagem, ele dizia assim: pisei na bola. Olha para alguém e diga: se você pisou na bola, se corrija, se acerte, se ajuste, se aprume, se arrume, porque Jesus está vindo. E não é como aquela comitiva que você fica olhando lá, olha, daqui a 3 dias chega, daqui 2 dias chega, daqui a 1 dia. Não, a gente não sabe. Jesus disse: se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão chegaria, ele ficaria lá preparado. Mas como ele não sabe, o que ele tem que fazer? Arrumar bem a janela, deixar a porta bem trancada. Por quê? Porque a gente não sabe. E ele disse: do mesmo jeito que o dono da casa não sabe a que hora chega o ladrão, também vocês não sabem que hora chegará o Filho do Homem. Então fiquem preparados. Chacoalhe o colega e diga: você está dando conta de entender, né? Eu finalizo chamando você a pensar. Se a vinda de Jesus está tão próxima, apóstolo Pedro disse assim: sabendo que todas as coisas hão de perecer, que tipo de gente, que tipo de pessoas nós devemos ser? 2 Pedro capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Vai lá, leia bem alto.
Parem um pouquinho. Irmãos, vocês perceberam que quando Jesus vier, os elementos vão se desfazer, os prédios lindos, o mais alto do mundo, o mais bonito não sei do que, e essas obras humanas vão se desfazer. A turma está colocando o coração na terra. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós devemos desfrutar de todo o bem do Senhor. Olha para o colega aí e diga: está escrito, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Isto vem do Senhor. Olha para o colega e diga: viva bem, viva feliz, desfrute a bênção do Senhor, se alegre com a tua família, com as coisas que Deus te deu, seja feliz o tempo todo, seja entusiasmado. Veja como Pedro começou. Eu já vou continuar aqui, só para você ver como ele colocou. Verso 1. Amados, escrevo esta segunda carta, e nas cartas eu estou fazendo uma exortação, um conselho para o bem, que é para o vosso ânimo sincero. Olha para alguém e diga: se anima, fica animado, viva feliz, desfrute do bem do Senhor. Tem gente que ganha um jogo de porcelana lindo, maravilhoso, e guarda dentro de um armário e diz assim: não, isso aqui é para quando vier alguém importante na minha casa. Deixa de ser tonto. Se na tua casa entrar alguém que é mais importante do que você não merece ficar lá. Desfrute da bênção de Deus, desfrute das coisas de Deus, se alegre com o que Deus te deu, viva feliz com o que Deus te deu, se anime com o que Deus te deu, mas saiba de uma coisa: isso tudo vai acabar, e se isso tudo vai acabar, que tipo de gente nós devemos ser? É o que ele termina: que tipo de pessoas nós devemos ser? Irmãos, nós devemos ser pessoas prudentes, decentes, fiéis, aguardando a vinda de nosso Senhor. Veja o verso 12, e eu vou encerrar com esse verso 12. Eu quero que vocês leiam com toda a força da alma. Vamos embora. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Verso 14, vamos embora. E tende por salvação Para aí um pouquinho. Você já ouviu muita gente nos rádios, em debates, falando que Paulo fez isso, que Pedro era aquilo, que o Pedro falava com esse povo, que o Paulo falava. Cuidado com essa gente que quer colocar um grupo contra outro grupo. Quem coloca um grupo contra outro grupo, o nome disso é diabo. Entenderam bem? É diabo. Aqui o Pedro, que era o obreiro mais antigo, está dizendo: o nosso amado irmão Paulo escreveu umas coisas difíceis, mas ele é um homem que escreveu segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Olha bem para o colega e diga: cuidado para você não tomar partido do lado de cá, do lado de lá, para ali, para lá, porque na verdade quando chegar a hora, todo mundo vai se unir contra Cristo, mas quando Cristo vier, Ele vai colocar o seu pé no Monte da Oliveira,
queira, o monte vai abrir no meio, e com a espada da sua boca, seja de cá ou seja de lá, quem estiver contra o Cordeiro será fulminado. E se ele vai voltar, que tipo de gente nós devemos ser, irmãos? Abraça alguém e diga: eu quero te falar um negócio bem importante. Jesus está voltando. Cuidado para você não ficar preso nas coisas do mundo. E eu finalizo dizendo aos meus irmãos: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá todos em pés. o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Anima, gente! Então se verá o Filho do Homem A Suzy lembra que ela cantou isso na mocidade. Você cantou isso na mocidade com o Lucas. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. prepara-te para encontrar com Deus. Sobre as nuvens com poder e glória. Arrependa-se dos seus erros e pecados. Aprume, arrume, ajuste, acerte, corrija. Ele está voltando. Jesus está voltando. Por derradeiro, peço aos meus irmãos que tenham prudência com boas pessoas, que na verdade pregam para te fazer amar mais o mundo e as coisas do mundo e perseguir
no sentido alto da coisa, as coisas do mundo. Vá atrás daquilo que Deus projetou para você. Se esforce. Honre a Deus com garra, com determinação, atrás dos sonhos que Deus plantou no teu coração. Não tenha medo dos enfrentamentos da vida, mas os enfrente com prudência. E sobretudo, não tire os teus olhos de Deus. Não tire os teus olhos de Deus. Não tire os teus olhos de Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar a tua família. Deus vai abençoar os teus projetos. Deus vai abençoar os teus sonhos. Deus vai abençoar cada detalhe da tua história. Firme-se nele. Mas não esqueça, estamos na rota final. Estamos na rota final. Eu não sei, ninguém sabe qual será o dia. O que a gente sabe é que Ele deu um montão de sinais. E Ele disse: vocês dão conta de observar os sinais da terra? Percebam os sinais que eu avisei. O mundo está bagunçado, mas os nossos olhos estão lá. Bate o pé no chão. Diga: 1 hora. Diga: 1 hora. Nós vamos embora daqui. E quando a gente for embora, diga: quando a gente for embora, esse meu pezinho vai andar numa cidade especial. Lá a rua é de ouro, o muro é de cristal, tem uma praça linda, no meio da praça corre um rio, do rio tem uma árvore grande que pega os dois lados, é um negócio maravilhoso. Olha para o colega e diga: eu estou indo para lá. Você vai também? Vai também? Prepare-se para este dia. Coloque a tua fé no Senhor. Larga de mão essa sua autossuficiência. Se arrependa dos seus pecados. E se prepare, porque em breve a trombeta de Deus vai tocar. E nós vamos estar juntos. Todos nós. Faz uma cara de inteligente, olha para um montão de gente assim, ó. Olha assim e diga: não é para ficar ninguém de fora, hein? Fala com autoridade aí, não é para ficar ninguém de fora, hein? Então, enquanto está no caminho, vai arrumando as coisas aí. Vamos consertando, arrumando, para não deixar pendência, porque Jesus está voltando. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor e com ela permaneça para sempre. Amém.